Finalmente eu resolvi abordar um tema que já faz muito tempo que eu tô para trazer aqui pro canal. Você vai saber a verdade sobre a quitação da Neoquímica Arena, a tal da vaquinha realizada aí pelos Gaviões da Fiel, que tomaram a frente, né, em parceria com dezenas de centenas de influenciadores, perfis, páginas e etc. E junto com isso você vai saber por que desde o início disso eu sou veementemente contra, me posicionei contra, gravei vídeo aqui e acabei pagando o preço por esse posicionamento. Eu não tenho roteiro nenhum, então eu vou contar a história desde o início numa ordem cronológica. É bem provável que se por acaso eu esquecer de alguma coisa, aí vai ter uma inserção que eu vou gravar com o próprio celular na hora que eu estiver passando o arquivo da câmera para o computador, para depois postar. Então se por acaso tiver um corte seco e comigo acrescentando alguma coisa e tal, ou talvez até corrigindo, porque eu também não pretendo fazer corte, você já entende aí que a ideia não é ter um vídeo super editado, mas é um vídeo de suma importância e aqui é a história como um todo. E tudo que eu vou falar aqui também, né, pelo menos a maioria, né, tudo que não aconteceu com conversas pessoais, pessoalmente, né, no caso, né, ao vivo, eu tenho aqui todos os registros de conversa, registro de chamada, todas as afirmações que eu for passando por aqui, tá bom? Então é muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí ajudam demais a gente a continuar existindo aqui, e o seu like nesse momento vai ser pela confiança. Deixa o like, se chegar no final do vídeo você não gostar, aí você deixa o dislike. Agora, fortalecer o canal financeiramente, né, tem sempre a opção aí do Valeu, né, que vocês sempre fortalecem, a própria chave Pix que faz o canal continuar existindo. Aí espera passar todo o conteúdo, chegou no final do vídeo, você acha que merece, aí sim você manda aí o valor que não for atrapalhar você, tá bom? Pra contar a história da vaquinha da Neoquímica Arena, né, liderada mais uma vez aí pela principal torcida organizada, os Gaviões da Fiel, a história é um pouco longa, não sei se vai caber em 20, 25 minutos de vídeo, mas eu preciso voltar lá no ano de eleição do Corinthians, né? No último ano, 2023, quando tava Augusto Melo e André Luiz Oliveira, André Negão, se degladiando nos bastidores do Parque São Jorge, tentando se articular para poder concorrer à eleição. E na verdade, esse assunto de uma potencial campanha de doação dos corintianos para pagar dívidas do Corinthians é algo que já vem sendo pipocado já tem muito tempo, desde que eu criei o canal aqui, o Papo Fiel, em 2021, sempre brota nos chats, das lives, nos comentários assim, pessoas falam, pô Adalto, o que você acha de uma quitação de alguma dívida e tal, de uma campanha de doação para poder ajudar a pagar as dívidas do Corinthians? E desde sempre, quem tá aqui no canal já há mais tempo, sabe que eu sempre me posicionei contra, porque é óbvio que o problema do Corinthians não é dinheiro, o problema do Corinthians sempre foi administração, o problema do Corinthians sempre foi política, sempre foi pessoas, e eu sempre me posicionei a respeito disso quando surgia qualquer tipo de rumor nos chats aqui no canal, na marca do Papo Fiel. Beleza, pois bem, aí chegamos em 2023. 2023 estava toda aquela turbulência, né? A gente já estava a última gota já estava transbordando de renovação e transparência, da turma do André Sanches, né? Oriundo aí da turma de Alberto do Alibe, ainda de 93 até 2007. A gente já estava de saco cheio do Corinthians sendo sucateado administrativamente, a gente precisava de novos ares. Com isso, o canal Papo Fiel, ele ganhou bastante força nos bastidores do Corinthians, inclusive tendo vídeos aqui do canal sendo usado em lançamentos de chapas lá no Corinthians e tal, né, cara, com críticas à antiga dinastia da turma do André Sanches, e beleza, e aí com isso, pessoas de dentro do Parque São Jorge, associados, conselheiros, começaram a entrar em contato aqui com o canal, aparecer no chat, entrar em contato por e-mail, entrar em contato pelo próprio WhatsApp, etc, né? E aí, influenciadores ligados ao Parque São Jorge também começaram a ter proximidade aqui com o Papo Fiel. E com isso, eu aproveitei essa deixa para pela primeira vez na minha vida eu ter algo concreto para conseguir me importar e conseguir mudar um pouco do que eu via no Corinthians como estrutura. Aí eu comecei a me aproximar também dos conselheiros, me aproximar dos grupos políticos, chamando, convidando para poder participar do canal aqui. E aí eu me aproximei de vários grupos. É importante que você saiba que os grupos políticos de dentro do Corinthians, as famosas chapas, as chapinhas, que muita gente conhece apenas a Renovação e Transparência, são como partidos políticos mesmo, tá bom? Então são agrupamentos ideológicos que tem ali dentro, que defendem pautas específicas, e aí a única diferença é que no cenário federal, né, nas eleições tradicionais, você vota no fulano de tal do PT, fulano de tal do PSDB, e lá no Corinthians você vota na chapa, e a chapa é composta por 25 candidatos e mais os caras que são simpatizantes. E aí uma das chapas na época que tava fazendo
fazendo parte da base de apoio do Augusto Melo, era a chapa Arquibancada. A chapa Arquibancada era uma chapa que foi formada pela junção de outros dois grupos políticos, o Só Corinthians e um outro que eu não vou lembrar o nome agora, né? Por isso que é ruim ficar sem roteiro, mas eram dois grupos. Esses grupos eram conhecidos por fazer parte da arquibancada, entendeu? Fazer parte dos jogos do Corinthians ali, muito ligados a movimentos de torcidas organizadas e tudo mais, então eu acabei tendo contato, entre outros grupos, também com o grupo Arquibancada. Dois membros desse grupo Arquibancada, lá em 2023, falou pra mim assim, percebendo a influência que o canal Papo Fiel vinha ganhando e a força que vinha ganhando dentro do Parque São Jorge, sobre o que eu achava de uma ideia de, uma vaquinha de quitação da Neoquímica Arena, né? Falando assim, cara, os problemas do Corinthians aí, né? O Neto vive falando no programa dele sobre a devolver a arena, aquelas pataquadas que o Neto sempre fala. E aí esses dois integrantes desse grupo me falaram isso. Falaram assim, o que você acharia, você se posicionaria e tal. Isso lá em 2023, cerca de 7 ou 8 meses antes da campanha ser lançada. Na época eu achei estranho assim e tal, mas falei o que eu sempre falava no canal. Falei, o Corinthians não precisa de dinheiro, o Corinthians precisa assim saber administrar o dinheiro que entra, conseguir potencializar a capacidade de receita, e nesse momento essas duas pessoas meio que ficaram assim, olha só, e tentaram me convencer da seguinte forma, falando assim, mas você já imaginou um torcedor de arquibancada na cadeira da presidência? Você já imaginou a força que teria para os Gaviões da Fiel? Eu não sei, né? Provavelmente essas pessoas não acompanham o canal, talvez não sabiam que eu não sou torcedor de arquibancada, não sou ligado à torcida organizada, então esse tipo de argumento pra mim, ele mais piora qualquer tipo de tentativa de fortalecer uma ideia do que melhora, porque pra mim, independe se a pessoa que está na cadeira da presidência ou no conselho, ou está à frente de qualquer coisa do Corinthians, seja de fato um torcedor de arquibancada, que vai em todos os jogos, que não vai em todos os jogos. Eu quero que as pessoas sejam competentes ali pra administrar muito dinheiro de um clube bilionário, com uma questão complexa em todos os departamentos, né, financeiro, departamento jurídico e tal, como a gente já sempre conversou aqui. Então, pra mim, depende, tá? Não importa se é o presidente dos Gaviões, da camisa 12, ou se é o fulano de tal, que às vezes nem gosta muito de futebol, mas tá lá, certo? E aí, beleza. Esse assunto veio à tona um pouquinho antes, mais ou menos umas 2 semanas antes do Augusto Melo ser eleito presidente do Corinthians. Foi quando tava pegando fogo, quem acompanhou essa época aí, né? E o canal aqui bombando de audiência por conta de realmente ter sido muito divulgado lá dentro do Parque São Jorge, principalmente uma audiência qualificada na época pra dentro do Parque São Jorge, beleza? Então tem muitos conselheiros que acompanham aqui o canal e tal, inclusive que sofrem pedrada que eu dou aqui de críticas mais pesadas, que às vezes vem me cobrar no WhatsApp. Tá tudo bem, pode cobrar no WhatsApp, pode cobrar nas redes sociais, aí tá tudo bem, o importante é o diálogo, né? Beleza, essa foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia. Isso já me soou estranho, porque foi a primeira vez que eu ouvi essa ideia de quitação da arena vindo de políticos do Corinthians. Isso pra mim era muito grave, porque enquanto tava brotando apenas no chat aqui, apenas nos comentários, uma pessoa aleatória do interior de Minas, falando, vamos fazer uma campanha aí, né, mobilizar o canal pra fazer uma campanha pra pagar a dívida do Corinthians, isso aí pra mim era só esses devaneios que a torcida tem, né? Quando brota de políticos de dentro do Corinthians, ainda mais de um grupo que tinha tanta força lá dentro, né, que tá cada vez mais forte dentro do Corinthians, que é o grupo Arquibancada, eu já começou a me preocupar um pouco, porque eu penso, cara, esse tipo de ação, ela seria extremamente populista, ela não resolveria o problema, e o populismo barato a gente já viu no cenário nacional que ele não soluciona o problema, ele só agrava o que a gente já tem. Mas morreu o assunto, o Augusto Melo foi eleito no final de novembro, assumiu no começo de janeiro, e esse assunto simplesmente morreu, né? Outros temas foram colocados em pauta. Em abril de 2024 foi quando eu tive contato pela segunda vez com esse tema, e aí foi um momento que me preocupou bastante. Isso aí é mais ou menos uns 2 meses e meio antes da campanha ser realmente lançada, tá? 2 meses e meio, 3 meses. Em abril, eu já conversando com vários conselheiros
conselheiros, principalmente de chapas eleitas, que eu tinha muito contato antes das eleições. Um deles me falou o seguinte, ele falou, rolaram algumas reuniões nos bastidores aqui, com parte da diretoria na época do Augusto Melo, para cogitar essa possibilidade de viabilizar uma vaquinha na Neoquímica Arena. E eu não tinha falado para ninguém dessa conversa que eu tive com esses dois integrantes do grupo Arquibancada, que é um grupo muito ligado à torcida organizada, ali praticamente de torcida organizada, tem ex-diretor dos caras, enfim. E aí esse conselheiro me falou isso. Eu falei, cara, antes de eu realmente procurar me aprofundar nesse assunto, eu vou procurar saber se é verdade, se realmente estão acontecendo essas reuniões, essas conversas, esses diálogos entre parte da diretoria, parte dos conselheiros, principalmente da base aliada do Augusto Melo, com a principal torcida organizada, que era os Gaviões da Fiel. E foi isso que eu fiz. Entrei em contato com várias pessoas de vários grupos diferentes e alguns destes conselheiros lá de dentro me confirmaram que sim, estava rolando um movimento para articular uma campanha de doação para quitação da Neoquímica Arena, tendo os Gaviões da Fiel como liderança, né? Tendo os Gaviões da Fiel como marca à frente disso, né? Como movimento político principalmente, porque para quem se ilude aí achando que torcidas organizadas como um todo de qualquer time estão lá pelo eu amo o clube e tal, pode até amar o clube, mas são órgãos políticos basicamente, tá bom? Tanto que a maioria das torcidas organizadas valorizam muito mais a própria marca do que a marca do clube em si, né? Isso aí me deixou muito preocupado, porque naquele momento a gente tinha dentro do Corinthians pessoas ligadas a esses grupos de torcidas organizadas e que articulando isso conseguiria ganhar muita força e faria com que estas pessoas que lá em 2023 falavam assim, imagina alguém, um dos nossos na cadeira da presidência. Isso aí seria a ferramenta perfeita para ganhar popularidade, ganhar viabilidade política e conseguir articular qualquer tipo de candidatura. Nisso aí foi a primeira vez que eu realmente me preocupei muito e aí procurei me aprofundar para saber o que estava acontecendo ali no começo mais ou menos de abril. E junto com isso, o que eu fiz? Eu queria saber que já era questão de tempo para a vaquinha ser lançada, né, essa campanha ser lançada, e eu já sabia a maneira como iriam abordar isso, porque claro que eles iriam nos principais influenciadores, iriam nos principais veículos. Eu entrei em contato com duas pessoas, uma de dentro do Corinthians do mercado financeiro, e não é o Rosala Santoro, tá? É uma pessoa realmente ligada ao mercado financeiro, porque o Rosala Santoro ele é engenheiro químico. Eu queria alguém com expertise, com conhecimento de causa do mercado financeiro, e uma pessoa de fora do Parque São Jorge para me darem uma espécie de análise da situação geral para saber se realmente a dívida da Arena é algo que fosse plausível de ser pago e se por acaso a gente tivesse reunido toda a grana na totalidade e se isso era realmente o principal problema do Corinthians, já sabendo a resposta, porque eu conversava com outros caras lá dentro que me falavam de outros pontos, né? O próprio, na época, Rosala Santoro, diretor financeiro, falou que o principal problema financeiro do Corinthians, a principal fatia da pizza de problemas que a gente tinha com dívida, era a dívida de curto prazo na casa de 400 a 500 milhões de reais, certo? E aí entrei em contato com esses dois caras de grupos ligados ao mercado financeiro e todos eles, de uma maneira muito, quase que desesperada, me falaram a mesma coisa. Falou, essa campanha, mesmo que seja um sucesso histórico, absoluto, e que consiga angariar 700 e lá vai cacetada milhões de reais, uma coisa que é utópica de acontecer, ela não resolveria o problema do Corinthians. Na verdade, ela não passaria nem perto, porque os problemas do Corinthians, o principal dele, aí foi quando eu tive a primeira vez a analogia da pizza da dívida do Corinthians, a fatia da dívida da Arena é um dos problemas do Corinthians e não é nem de longe o pior, porque a gente tem dívidas de curto prazo na casa de 500 milhões de reais, dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, a gente tem o custo base mensal que tem de todos, sabe, a tia da limpeza, o jogador, os salários. Tudo isso aí são problemas muito maiores. Portanto, se tivesse qualquer tipo de incentivo financeiro de fora do Corinthians para o Corinthians, esse incentivo teria que ser direcionado para realmente solucionar algum tipo de problema ou ajudar, né, de maneira significativa nessas outras fatias, principalmente a fatia de dívidas de curto prazo e não na Neoquímica Arena.
E ainda tinha mais um agravante, que essas duas pessoas do mercado financeiro, tem as conversas todas registradas aqui, né? Essas duas pessoas me falaram, ó, e aí, né, nunca na história teve este valor arrecadado. As pessoas estão fazendo conta de padaria, mostrando que podem brotar todos os torcedores do Corinthians, cada um doando uma determinada forma, e com isso tentando convencer as lideranças aí para tomar a frente disso, para que use isso como narrativa. Isso antes da campanha ser lançada. Isso aí é utópico, porque as principais campanhas que duraram anos ali não chegaram nem perto desse valor. Aí citavam Teleton, citavam Criança Esperança, citavam um monte de coisa assim. E quando a campanha não consegue atingir o seu valor, quem já deveu para banco sabe como funciona, e falo isso por experiência própria. Eu já tive dívida com o banco, e aí quando você pensa que você pagou metade da sua dívida, e se você não continuar pagando depois disso, a dívida fica ainda pior depois de 10 anos. Além disso, seria uma espécie de enxugar gelo. Conversando com esses dois caras, né, do mercado financeiro, e mais alguns conselheiros sempre ao mesmo tempo, é que eu não vou falar todo mundo que eu conversei, senão não vai caber no vídeo aqui, né? Isso abriu. No mês de maio, mais ou menos ali próximo do dia 15, eu lembro que o Corinthians estava na Sul-Americana, às vésperas de um jogo da Sul-Americana, eu acho que era contra o Racing do Uruguai. Uma das cabeças ali das lideranças que estavam à frente para a organização dos Gaviões da Fiel entrou em contato comigo pelo telefone, beleza? Aí nesse contato, a pessoa me falou sobre essa possibilidade. E depois eu descobri que entrou em contato também com outros influenciadores, entrou em contato com outras páginas, com outros perfis, e aí provavelmente a conversa foi a mesma. Eu já adianto que nessa conversa que eu tive, aconteceu o meu único arrependimento desde o início dessa pataquada toda. E eu vou explicar qual que é o meu único arrependimento. Mas eu imagino que a conversa tenha sido similar com outros lugares, e o apoio do canal Papo Fiel seria muito importante, porque mais uma vez é um canal que tinha tido muito engajamento, proporcionalmente teve um engajamento similar na época da eleição ao principal portal de notícia segmentada de um clube de futebol, que é o Meu Timão, lá no ano de 2023, né, proporcionalmente falando com o número de inscritos, né, fizemos aí muitas visualizações e tal, né. E aí essa pessoa entrou em contato comigo e falou o seguinte, ó, a gente tá pensando em fazer, isso eu já sabia, né, tá pensando em fazer uma campanha de doação pra solucionar os problemas do Corinthians e tal, e vendeu todo aquele sonho. E aí, num primeiro momento, eu já peguei e falei o seguinte, ó, esse não é algo que eu acredite realmente, no canal eu trago coisas que eu realmente acredito, e entrei em contato com pessoas do mercado financeiro que me falaram que não faria sentido realmente esse tipo de arrecadação, que não solucionaria nem de perto os problemas que o Corinthians tem e tal. E aí entra o meu primeiro arrependimento. Ao invés de já neste primeiro contato eu falar o seguinte, não vou entrar nisso aí, eu tô fora, se eu puder fazer campanha contra, eu vou fazer. Nesta primeira conversa eu falei, eu vou pensar, aí daqui 2-3 dias eu te ligo. Esse aqui é o teu contato, tal, beleza, aí eu te ligo pra gente poder conversar. E aí, nesse momento é a única coisa que eu me arrependo em toda essa história, que é assim, eu já deveria naquele momento, porque eu já tinha certeza que não faria sentido, só que eu queria ter certeza absoluta, porque eu queria tomar uma decisão de apoiar ou não esse tipo de movimento, ter certeza, assim, convicta mesmo de que eu tava indo pro caminho certo, tá bom? Independente de eu já ter me informado tanto quanto ia a respeito disso, né? E ali eu peguei e deixei meio que no gelo durante alguns dias. Nesse intervalo desta primeira ligação pro segundo contato que eu vou ter com essa pessoa, eu voltei a entrar em contato, agora não só com as outras duas pessoas que eu já tinha conversado do mercado financeiro, como pessoas ligadas à parte financeira do Corinthians. E aí essas pessoas me falaram o seguinte, sim, a gente sabe do que tá acontecendo, sabe da movimentação, não é algo que vai realmente solucionar. Falou a mesma coisa, ou seja, consolidou. Aí eu perguntei pra esta pessoa de dentro do Corinthians, falei, cara, mas o que mudaria então? Se não tivesse jeito, a gente tivesse que injetar dinheiro no Corinthians de alguma forma para que solucionasse algum problema. Mais uma vez me falaram, as dívidas de curto prazo. Qualquer coisa diferente disso é pior do que enxugar gelo. É como se você estivesse queimando o seu dinheiro e jogando fora. Se vocês tivessem como fazer uma mobilização, uma movimentação onde os valores que entrassem no Corinthians atingissem as dívidas de curto prazo, aí poderia ser, e nem seria o grande problema, porque a gente chegou na conclusão de que o Corinthians não precisa de dinheiro. O Corinthians precisa de boas administrações, pessoas que estão lá realmente tratando o dinheiro do Corinthians como se fosse o dinheiro delas e gabaritadas em cada um dos setores. Então aí eu tive certeza, eu falei, cara, beleza, só que eu quero ajudar de alguma forma. Aqui no canal, desde o primeiro segundo que eu criei esse canal, o meu objetivo é fazer o bem pro Corinthians, o bem pro Corinthians. E aí eu pensei, cara, como que eu consigo
fazer com que isso ganhe ajude a ganhar força ou tenha uma outra ótica e possa realmente fazer bem pro Corinthians, porque a vaquinha vai ser completamente nula. Ainda tem o risco de pessoas que são vulneráveis e têm pouca informação ou pouco acesso à informação de dentro do Corinthians, elas acabem abraçando uma ideia, né? E aí eu tenho que abrir um parêntese aqui, infelizmente esse vídeo vai ficar longo mesmo, né, que tem tanta coisa pra colocar. Eu ficava pensando, eu tenho um grande amigo que ele passa de casa em casa oferecendo o trampo dele pra limpar, carpir a calçada, carpir o terreno da pessoa e tal, né? Aí ele tira com isso mais ou menos, né, de casa em casa, às vezes no sol, ralando, rajando nas costas, assim, ele tira mais ou menos uns R$1.500, R$2.000 por mês fazendo isso, ele vai passando de casa em casa oferecendo o trampo dele. A esposa dele vendia, até onde eu sei, vendia Avon, Jequiti, esse tipo de coisa, e tirava mais ou menos isso aí também, uns R$1.500, R$2.000, quem vende Avon sabe aí que não é algo que gera muita grana, mas já salva uma conta ou outra. Eles têm 4 filhos, e aqui eu não tô falando com você, Pietro, que pra comprar um chinelo e pra limpar a bunda depende do pai. Eu tô falando com quem é pai de família, com quem já cuida das próprias contas, com quem já é responsável. Imagina você viver com 4 filhos com R$4.000 por mês, em média, sem ter algo realmente certo que vai receber no final do mês, tendo que ir ali fazendo corre, sem ter um respaldo por trás, se ficar doente, fudeu, né? Isso é sempre muito, muito complicado. E aí eu imaginei, e esse meu amigo corintiano pra caramba, esse meu amigo, eu tenho certeza que se ele recebesse, ele é um admirador dos Gaviões da Fiel, que como eu falei, né, uma força que tem muita imposição de influência, né? Então eu imagino os Gaviões falando, se qualquer R$50 você tirar do seu bolso, 25 aí, que pros caras não é nada, pra pessoas ricas não são nada, pra esse cara, ele estaria literalmente tirando dinheiro de comida dos filhos dele para colocar pra queimar numa fogueira de Corinthians, com essa desculpa da quitação da arena. Isso me pegava muito, assim, sem contar que eu sei que tem muitas pessoas que são vulneráveis a golpe, como tiveram ali depois divulgação de várias chaves Pix de golpista, etc. Tudo isso aí ficou na minha cabeça, quase que me martirizando. Eu pensei, cara, se a gente tiver que fazer algo fazer algo disso e correr todo esse risco, eu quero que seja algo que valha a pena e a gente possa abraçar a causa pelo bem do Corinthians mesmo e sem politicagem, doce ilusão minha. Foi aí que eu entrei em contato de novo com essa pessoa que tava lá nas lideranças de estruturação dessa vaquinha, e aí eu já entrei em contato com outro posicionamento, o posicionamento que eu deveria ter tido 3 dias antes, né? Entrei em contato e falei o seguinte, eu não vou apoiar, se eu puder fazer campanha contra, eu vou fazer, expliquei todos os motivos, nisso aí a pessoa já ficou assim, virada no giraia comigo, e aí eu falei assim, só que eu quero propor uma coisa pra vocês, expliquei tudo o que tinha acontecido, todos os problemas reais, mesmo estruturais, partindo da ideia que a pessoa que estava entrando em contato comigo, ligada ali à linha de frente dos caras, não sabia, é claro que sabia, e aí eu falei, por que a gente não pega e mobiliza? Eu dei 3 opções, tá? A primeira, pra pagar as dívidas de curto prazo, a gente faça uma campanha de conscientização nacional das dívidas de curto prazo do Corinthians, aí na casa de 450, 500 milhões de reais, e aí você faça essa campanha pra ir jogando, assim, a perder de vista e colocando de fato valores que são alcançáveis pra cada parcela, com o compromisso da diretoria naquela época do Corinthians, junto com os outros órgãos de dentro do Corinthians, pra que esses valores abatessem as dívidas de curto prazo, que é onde gera transfer ban, gera qualquer tipo de punição com as confederações, é onde estão os principais pontos negativos, né, financeiramente do Corinthians. E aí sugeri isso aí, sugeri também a campanha de doação para contratar uma agência de publicidade externa ao Corinthians, porque, mais uma vez, o Corinthians não tem um problema de ter dinheiro, talvez a gente explora muito mal a marca, e mesmo assim, vamos usar como exemplo a gestão do Duílio. No último ano do Duílio, foi um dos piores presidentes da história do Corinthians, arrecadou 1 bilhão, então é uma máquina de fazer dinheiro o Corinthians. Com uma agência de publicidade, onde você pague ali, sei lá, 500, 600, 700, 1 milhão de reais por mês para essa agência, ela vai cuidar de tudo, desde a raiz da marca do Corinthians até o pós-venda de uma loja no interior do Pará. Isso aí seria uma bomba de gerar dinheiro, ou seja, a gente conseguiria arrecadar para a torcida pagar essa agência, e essa agência ia lá e conseguiria
angariar muito mais dinheiro do que só os torcedores com pequenas doações simbólicas poderia arrecadar, e esse dinheiro seria injetado direto no Corinthians. Essa foi a segunda. E a terceira é assim, ó, pô, naquele momento foi antes, vocês vão lembrar, antes de contratação de Memphis, de Hugo, de Carrillo e tal, e a gente vinha passando sérios problemas, em vias de rebaixar, fazendo cartilha do Enem pra poder cair pra Série B. Eu falei, ó, a gente pode fazer o jogador da Fiel, aí já que você quer uma coisa populista, uma coisa que venda, aí a torcida angaria o dinheiro pra poder pagar o salário de um bom jogador, enquanto a parceria da diretoria do Corinthians busque uma empresa para comprar o jogador de fato. E quem paga o salário do jogador? A torcida, ou vice-versa, ou em parceria. Sugeri essas três coisas, passei contato para esta pessoa que tava no telefone comigo. Diga primeiro. Ah, tá, ela levantou a mão ali porque eu falei para me avisar quando tivesse com tantos minutos. Eu vou ter que fazer um corte seco aqui pra gente carregar a câmera de novo, que a bateria tá fraca, tá? Aí eu passei contato de ex-professoras minhas da faculdade, né? Uma ligada à ESPM, não sei se você conhece, que é a Escola Superior de Publicidade, Propaganda e Marketing, uma das melhores, se não for a melhor escola da América do Sul, falando sobre isso, né, especialista na área de publicidade. Passei todos esses contatos. Aí, assim, foi como se eu tivesse dado um soco na cara da pessoa que tava comigo no telefone. Essa pessoa falou, é um absurdo, olha só, aí entrou naquele papo de ser corintiano, de não ser corintiano e tal, né, e eu não quis nem saber de alternativas que realmente pudessem fazer bem para o Corinthians, e sim, simplesmente a campanha da vaquinha, mesmo sabendo que as consequências seriam praticamente nulas, como depois o tempo acabou fazendo com que se consolidasse desta forma, certo? Dias depois, aí eu tô falando aí mais ou menos do meio de maio, né? Abril, maio, né? Mais ou menos do mês de maio. Alguns influenciadores entraram em contato comigo, porque provavelmente, aí você deve estar pensando, mas pô, quem você acha que você é? Você chupou mexerica com quem pra achar que tem essa importância toda? Não tem muita importância, mas quem estava à frente pra poder angariar os influenciadores, os embaixadores disso aí, sabia que a influência que tinha dentro do Parque São Jorge e a influência que tinha com a comunidade do Papo Fiel. Aqui eu não anuncio casos de apostas, aqui eu não anuncio nada que não seja realmente positivo pra comunidade como um todo, que não seja bom pra gente, pra comunidade e também financeiramente pra poder manter o canal. Então a credibilidade que eu tenho com a comunidade Papo Fiel, ela é uma credibilidade muito forte. Então eles estavam valorizando isso porque tem que ser valorizado mesmo, é uma coisa que eu me orgulho bastante. Nesse momento você percebeu que tivemos um pequeno corte, que a magia da edição fez ter 1 segundo, mas nesse 1 segundo deu tempo de eu tirar a bateria da câmera, trocar o cartão de memória e reassistir o que você já assistiu todo esse tempo deste ponto do vídeo pra trás. E aí, reassistindo, eu tenho 4 adendos pra fazer do que eu já falei. Eu avisei que, como não teriam grandes edições e nem roteiro, algumas coisas poderiam passar batido aí, tá bom? Quando eu falo sobre abrir a campanha, quando eu falo sobre o tempo de lançamento da campanha, eu tô usando o termo errado, eu acho ali, né? Na verdade, é o tempo de divulgação da campanha. A partir de junho começou a ganhar publicidade, desde que os Gaviões da Fiel fez aquela enquete se você era favorável ou não. Então todas as vezes que eu falei ali de o lançamento da campanha, que estava próximo ali alguns meses, na verdade é o lançamento da divulgação da campanha. A campanha mesmo de doação começou meses depois, aí sim você podendo fazer a sua doação, tá? Então tá feita a primeira ressalva aí. A segunda, eu esqueci de citar as agências que eu sugeri para esta pessoa que estava nos linhas de frente lá dos Gaviões, né, que se colocou como dos Gaviões para falar comigo e tal. E quando eu sugeri as agências de publicidade, né, numa das alternativas que eu coloquei, eu cheguei a sugerir 2 agências nominalmente, porque eu tenho contatos nessas agências, tá? A Africa, que é uma excelente agência, uma agência gigantesca, que cuida de marcas gigantescas, e a outra, a Almap. Então fica aí mais um adendo, tá bom? A outra coisa é que eu esqueci de falar que tem, para respaldar um pouco do que a campanha desse tipo, né, campanhas de doação acabam levando em consideração, eu separei alguns fóruns, alguns portais, algumas colunas que falam sobre a linha muito tênue entre uma pessoa ser benevolente quando participa de uma campanha de doação para qualquer tipo de organização, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de situação social ou não. A linha é muito tênue entre a benevolência e a vaidade, e é por isso que depois você vai perceber que se escoraram muito em certificado para mostrar que doou, que o nome sendo num paredão, né, no mural na arena e tal. Então eu vou deixar esses links dessas colunas, né, para você conseguir se informar. E também neste momento que eu recebi
recebi essa segunda, que eu entrei em contato pela segunda vez com esta pessoa, eu me senti cooptado e faltou eu explicar por que eu me senti cooptado, assim, né? Me senti pressionado a respeito disso. E aí a gente vai começar falando dos 3 influenciadores que entraram em contato comigo entre esta ligação e a campanha de divulgação ganhando publicidade através da enquete, né, da enquete que os Gaviões fizeram lá no Instagram deles, tá bom? Então, rapidamente, eu me senti cooptado nesta segunda mensagem, porque o tempo todo o cara, né, ficava lançando esse tipo de coisa. Ó, imagina a Sabrina Sato divulgando o seu perfil. Imagina você como um dos embaixadores e podendo lançar e divulgar o seu perfil. E esse tipo de coisa foi mostrando que, na verdade, não era o bem que estava querendo ser, né, colocado acima de tudo, mas sim assim, ó, olha, você fortalece essa nossa ideia, que a gente sabe que não é uma ideia que vai realmente resolver os problemas do Corinthians, e a gente te ajuda de outra forma. Participe de collabs, né? Tiveram aí várias lives, né, reunindo influenciadores, páginas e os cacete aí, e aí seria uma forma também de divulgar o trabalho aqui, né? Ou seja, tentaram me cooptar por conta disso, né? Eu me senti pelo menos cooptado por conta disso. Imagina a Sabrina Sato divulgando a sua marca, né? Porque ela é dos Gaviões da Fiel. Então eu recebi isso aí. Então, continuando, né? Nesse intervalo desta segunda ligação que acabei tocando na ferida de deixar a pessoa revoltada no telefone, 3 influenciadores entraram em contato comigo neste meio tempo, tá bom? 2 maiores do que eu na época e um que na época era menor do que eu. Os outros 2 que entraram em contato comigo, que eram maiores, né? Chegaram no mesmo papo, né, falando que precisaria, que era importante o apoio e tal, vendendo toda aquela ilusão que depois seria vendida pra torcida também, falando como que funcionaria. Eu expliquei, né, estruturei os argumentos da melhor maneira possível, como eu tô tentando colocar pra vocês aqui, mas de maneira ainda mais detalhada, mostrando pontos do porquê não fazia sentido, mais uma vez sugerindo esse tipo de coisa, e a sensação que eu tinha era sempre a mesma, tá? Pô, mas aí teu canal vai ser mais divulgado, pô, vai pegar mal com a torcida se você não divulgar. Imagina, chegaram a falar pra mim que eu divulgando, eu ajudando, eu endossando a campanha, não perderia nada, eu poderia só ganhar, mas se eu não divulgasse, aí sim eu ia perder engajamento, ia perder prestígio e um monte de coisa desse jeito, tá bom? E aí, um desses influenciadores, na época, o que era menor do que eu, aí ele chegou da maneira mais agressiva possível, entendeu? Falando que pararia de me respeitar se por acaso eu não me posicionasse, se eu fizesse campanha contra. Na verdade, não é nem campanha, né? Se eu gravasse um vídeo mostrando os temas e os tópicos do porquê que não fazia sentido, além de parar de me respeitar, ele ia pegar muito mal pra mim, que, enfim, né? Também tentando, de alguma forma, me intimidar a respeito disso. Só que, desde quando eu criei o canal, eu nunca me importei de fato com o número de inscritos, com o número de visualizações, nem com o dinheiro, né, cara? Quando eu fiquei aqui antes do canal sequer monetizar, foi um ano com mais de 100 vídeos, uma porrada de live aqui sem ganhar um centavo, simplesmente falando das ideias que eu realmente acreditava. E como era algo que eu realmente acreditava, eu estava disposto a pagar o preço que eu acabei pagando. E aí eu me posicionei também para esses influenciadores que entraram em contato comigo. Fiquei sabendo de outras páginas, de outros perfis, outros influenciadores que foram contatados por essas mesmas pessoas e baixaram a cabeça. Eu conversei, e eu não vou expor aqui, porque aí, sabe, não cabe a mim fazer isso. Se a pessoa tiver hombridade, coragem, honestidade, ela com certeza deveria vir a público para poder falar. Fui eu que fiz parte deste momento aí. Entraram em contato com 2 pessoas, com 2 canais no caso, que eram canais mais ou menos do meu tamanho naquela época assim, e a pessoa mesmo concordando comigo, porque eu conversava nos bastidores com ela, mesmo sabendo que não se sentiu tão pressionada, que falou, beleza, vamos apoiar e tal, perder a gente não perde mesmo e tal, e continuou, enfim, seguiu essa linha, e depois de alguns meses entrou em contato comigo falando que se arrependeu de não ter se posicionado naquele momento. Outros influenciadores também entraram em contato comigo recentemente, falando que, pô, dando parabéns pelo meu posicionamento, falando que, e a primeira dama que está atrás da câmera está de prova a respeito disso, falando que, pô, o tempo te deu razão e que foi o único que não deixou a cabeça ser maleável para nenhum momento e manteve o posicionamento desde o começo e tal.
E aquela mesma coisa dos caras que entravam em contato comigo na época de que eu seria menos corintiano do que outros que estavam dispostos a doar. Eu questionava a respeito da realidade financeira completamente diferente de determinados influenciadores com o público mesmo, né? A torcida no geral, né? Não dá pra comparar a realidade financeira de uma pessoa que mora numa mansão na praia com uma pessoa que luta pra poder carpir um lote pra poder pagar o dia a dia das crianças e o conhecimento também, né? E, claro, a divulgação que me ofereceram na época depois foi explorada de maneira, no meu ponto de vista, muito canalha, assim, né? Que as pessoas doavam em nome de uma marca, em nome de um canal, aí o canal que ia ser divulgado. Beleza. Esses 3 influenciadores entraram em contato comigo, eu mantive meu posicionamento. E aí, já sabendo o que poderia acontecer, fiquei sabendo do lançamento da enquete na página dos Gaviões da Fiel um dia antes de acontecer. Pô, os caras vão lançar a enquete lá, a última chance que você tem aí de se posicionar a nosso favor. Se você for pegar o vídeo que eu gravei aqui falando sobre 10 motivos do porquê a vaquinha da Neoquímica Arena para pagar a Neoquímica Arena era uma bizarrice, volte nesse vídeo, esse vídeo tá disponível, eu tô citando todos os pontos da maneira que eu consegui fazer mais detalhada e mais simples da pessoa entender possível. É claro que você tá vendo que a história é muito mais longa e muito mais complexa do que isso, fora que eu já tô esquecendo de detalhe no meio disso que eu posso ir colocando, né, nos comentários aqui embaixo, qualquer coisa assim, né? E aí eu já sabia que seria lançado, recebi mais essa tentativa aí de me levar para um lado que eu não acreditava, até que, claro, os Gaviões da Fiel fizeram a enquete, e a enquete deu com mais, eu acho que 90% ali de apoio, né, que a torcida apoiaria, com uma amostragem de menos de 100 mil pessoas votando. A torcida do Corinthians tem 35 milhões de torcedores, fora os simpatizantes que tem pelo mundo afora aí, 40, 50 milhões de pessoas. E aí nessa amostragem que deu mais de 90%, se eu não estou muito enganado, aí foi o endosso suficiente para saber que sim, seria uma medida populista, uma medida que teria o apoio, pelo menos da boca para fora, pelo menos de maneira externa, de uma parte da torcida. Nesse momento, foi justamente no mesmo período que eu lancei o vídeo me posicionando contra, fui o único que me posicionei contra, que falei que, primeiro, não angariaria os valores ficariam muito distantes disso, até por isso que eu citei aí os fóruns, né, as colunas falando sobre estudos que mostram por que a pessoa doa, como que as pessoas utilizam, pessoas do Greenpeace, por exemplo, utilizam como estratégia para poder angariar valores para determinado tipo de campanha, qual parte do cérebro, pensando da parte psicológica, que é ativada no doador para você conseguir tocar a parte da vaidade dele, além da benevolência. Tudo isso aí eu já sabia que iria acontecer, deixei isso aí tudo muito claro, aí lancei o vídeo bem na mesma época, tá bom? E aí o que acontece? Quem acompanha já aqui o canal, ou quem não acompanha, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, sabe que eu comecei a receber um hate absurdo, né, um ódio gratuito, né, da internet, absurda a partir daí. E aí, naquele momento que eu virei persona não grata por ter me posicionado por algo que era tão nobre e ajudaria tanto o Corinthians, algumas coisas precisariam servir como âncora, porque o fato de eu não ter me posicionado pegaria mal as pessoas apontarem esse ponto específico, porque, pô, como assim? Ele tem o direito de não se posicionar, afinal o Corinthians não é um clube democrático, então eu preciso puxar em cima de outras coisas. Aí eu comecei a receber prints de capas que eu coloco aqui no canal e tal, né, comentários, cortes de vídeos falando que eu achava que o Corinthians iria cair pra segunda divisão e tal, coisa que eu falava desde 2021, sempre que o Corinthians estava mais na parte de baixo da tabela, eu sempre falava do risco do Corinthians cair pra Série B, que era uma coisa muito cruel pra aquele momento, eu já tinha vivido 2007, sempre utilizava, pô, quem vive de internet, quem tá na internet, quem cria conteúdo sabe do simples, que você está falando sobre rebaixamento, você coloca na capa algo ligado ao rebaixamento, fantasma do rebaixamento, o printzinho da tabela, qualquer coisa. Tá falando sobre possibilidade de título? Aí você coloca o troféu. Pô, é a capa, né? Você pega um livro e antes de ler o livro, você lê a capa dele, a capa dos vídeos aqui também. Sempre foi a maneira como eu trabalhei, como todos os outros criadores de conteúdos também trabalham, né? Indo pra essa linha exata. E aí, começaram a pegar isso aí, neste ponto específico, para falar assim, tá vendo? Ele é menos corintiano. Só que, na verdade, todo o hate, todo o modus operandi já vieram do meu posicionamento contra a vaquinha na arena. E aí começou as pessoas perceberam
quem estava aí favorável à vaquinha, né, que era todo mundo praticamente, perceberam que a maneira de falar com a torcida naquele momento, que geraria mais like, mais visualização, mais dinheiro, divulgaria mais o canal, tanto que teve muito canal que cresceu pra cacete em cima disso, não era realmente falando dos problemas do Corinthians, não era realmente falando sobre os bastidores políticos do Corinthians. Teve influenciador aí que paga de cartilha tal, que todas as vezes que tinha um posicionamento que ia se posicionar de alguma forma, vinha perguntar pra mim, eu tenho todos os registros, não sabia sequer quem era o ex-diretor jurídico do Corinthians, não sabia sequer quem era conselheiro tal, qual era o posicionamento de tal conselheiro, posicionamento de tal grupo, não sabia dos grupos que estavam ali dentro do Corinthians e vinha perguntar pra mim, beleza? Então assim, eu passei a ser esta pessoa que sabia muito sobre os bastidores do Corinthians pra uma pessoa que não servia mais porque não estava aderindo uma causa que era comprovada que era uma causa que não solucionaria os problemas do Corinthians. E isso, a campanha não tinha sido nem lançada ainda, e este hate ele começou a ganhar proporções, porque, claro, páginas, perfis, normalmente perfis atrás de perfis fakes, né? Normalmente não, né? 99,9% atrás de perfis fakes, com nomes fakes aí, criaram esse modus operandi para poder atacar, derrubar, denunciar vídeo, etc. do canal. Justamente por esse posicionamento. É muita coincidência, porque quando as pessoas falam, pô, mas aí ele falou que o Corinthians iria cair. Se eu voltasse naquele tempo, no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho de 2024, eu falaria de novo que o Corinthians iria cair pelas circunstâncias que tem ali. Isso não me faz nem mais corintiano, nem menos corintiano do que ninguém, era apenas uma percepção que eu não obrigava ninguém a ter essa percepção. A gente debatia sempre em lives aqui, eu falava, cara, se você não estiver vendo a realidade que o Corinthians está vivendo hoje, você está vivendo em outro planeta, exatamente. E aí, pegaram aquilo que era algo que a gente já trocava ideia no mês de fevereiro, quando eu ainda era o cara, a persona grata e não a não grata na internet. Eu falava, quando o Corinthians estava na zona de rebaixamento com o Mano Menezes no Campeonato Paulista, eu falava sobre o risco de rebaixamento. A gente brincava aqui no canal, pô, já pensou em 2025, lembra, primeira dama? Já pensou lá em 2025 a gente jogando com Guaratinguetá, Taubaté? Eu até falava do Velo de Rio Claro, que acabou subindo para a primeira divisão aí do Campeonato Paulista. Quando o Corinthians sai daquela zona de desconforto, quando chega o Antônio Oliveira, eu falo, pô, agora dá pra gente almejar coisas melhores, né? Se o Corinthians conseguir se estruturar, sempre nessa parte mais complexa, de um jeito no qual a torcida não quer escutar, a torcida quer simplesmente, é movida pela paixão, eu já entendi. Tem que ficar claro que todo esse vídeo longo que eu tô explicando as coisas aqui, não é uma crítica a quem doou, é ao modus operandi da maneira como foi. Talvez você que doou, talvez você foi uma vítima nessa situação, tá bom? Porque, é claro, existe lá empresas que apareceram nos top 5 doadores lá, né? Eu acho que é a Fatal Model, não lembro qual que foi a empresa que apareceu nos top 5. Você acha que a empresa doou pelo bem do Corinthians ou percebendo o engajamento que estava tendo e a exposição de marca gratuita e barata, se ela fizer uma doação e aparecer nos top 1 ali, seriam divulgados, um monte de gente agradecendo a empresa, tanta gente que divulgou o próprio conteúdo, página, perfil, canal que divulgou o próprio conteúdo em nome de doação dos inscritos. Ou seja, ao invés do inscrito estar lá, pô, eu tô pelo bem do Corinthians, vou ter meu nome na arena, ele vai divulgar uma marca que vai aparecer ali, né, que apareceria se por acaso tivesse sido um sucesso. Tudo isso aí acontecendo e ao mesmo tempo eu não conseguindo fazer nada. Então faz tempo que eu estou para gravar esse vídeo para explicar essa situação. A gente já vai entrar no desfecho, que é não ter conseguido angariar. Não deixou de ser histórico, né, mais uma vez, porque movimentar uma torcida e arrecadar 50 milhões é algo muito positivo. Agora você imagina esses 50 milhões pagando 50 meses de uma agência pica de publicidade trabalhando diariamente no Corinthians, o tanto que não geraria. Não geraria 50 milhões, geraria bilhões de reais, né, nesse sentido. Esses 50 milhões pagaria 50 meses de uma África da vida que cuidaria de tudo da marca do Corinthians e aumentaria, né, de maneira, né, exponencial, na lua, o valor de arrecadação do Corinthians, né? Então essa crítica, né, esse posicionamento, ele não é para as pessoas que doaram, pelo menos não todas, mas sim quem utilizou esta marca e esse populismo barato para se divulgar, que divulgou sabendo que não era um problema que poderia ser solucionável. Coincidentemente, acaba sendo as mesmas pessoas que são a favor simplesmente de uma reforma estatutária ter o voto do fiel torcedor, que eu já expliquei aqui no canal o porquê que isso aí não soluciona o problema. Se você aumentar o colégio eleitoral do Corinthians para
votar 100 mil pessoas e não 5 mil mais, e ter que votar entre André Sanches e Augusto Melo, vai dar no mesmo, certo? Vai dar no mesmo. O problema do Corinthians é estrutural, é em sistema, né? Uma coisa que é muito mais complexa, e que se tivesse toda essa mobilização de uma galera que não consegue ou não quer entender isso, né? Para que o torcedor médio ele consiga absorver isso, a luta seria muito mais pontual e muito mais fácil de ser clara e objetiva para ser entendida de dentro para fora no Corinthians, porque é uma situação muito complexa, tá? E aí, né, eu cheguei a falar naquela época que havendo essa campanha de doação e o dinheiro entrando, porque um dos argumentos que falavam pra mim antes da campanha ser lançada, depois quando a campanha foi lançada, é que assim, pô, mas o dinheiro não tá indo pro Corinthians, o dinheiro está indo para a Caixa. Isso aí é um dos argumentos mais fracos, mais canalhas, mais picaretas do mundo. Sim, o dinheiro está indo pra Caixa, e aí esse dinheiro está cobrindo um buraco que era pra ter o dinheiro do Corinthians, o dinheiro da instituição do Corinthians. Então, aquele valor do Corinthians que iria para a Caixa passa a não ir para a Caixa mais, porque está cobrindo esse buraco. Aí esse valor continua na mão das mesmas pessoas, do Augusto Melo na época, se fosse antes André Sanches, do Willio, enfim, de todo mundo que a gente já conhece já há tanto tempo por conta dessa situação como um todo. E aí eu sempre usava o seguinte exemplo, usava desde o início, continuo usando, é a mesma coisa de uma pessoa, ela tá viciada, devendo 100 mil reais no jogo do Tigrinho, por exemplo, ela tá viciada, ela tá possuída por esse inferno que é esse tipo de jogo de cassino, de jogo de azar que tem por aí. Aí você, ao invés de pagar um tratamento para ela, um tratamento psicológico, né, talvez a internação numa clínica para viciados em jogos e tudo mais, você vai lá e paga a dívida dela. Era isso que era a proposta dos caras, sempre foi a proposta dos caras. Ao invés de você solucionar o problema, você paga a dívida e continua com o problema lá. Você não soluciona a doença, você mata apenas o sintoma, você cura aquele sintoma que está acontecendo, a febre, mas o câncer continua ali dentro. É o que de fato aconteceu. Você vai lá, vai enxugando gelo, aí tem sempre uma maneira bonitinha de você divulgar, aí é com certificado, aí é com nomezinho na arena, aí é como sendo mais corintiano que todo mundo, etc, que é o que todo mundo tava vendendo na época. A galera que não concordava se sentiu cooptada para poder se posicionar, né? Coagida, na verdade, para não se posicionar. Não tiveram coragem, porque era algo extremamente impopular. Só eu que sou imbecil mesmo para poder fazer isso. E foi o que de fato aconteceu. As mesmas pessoas vão estar lá cuidando. Esses 50, 60, 70, 100 milhões que seja de arrecadação, daqui 5, 10 anos, é a mesma coisa de não ter existido. Porque os boletos que eram pagos era abatimento de juros, ainda mais que... Aí vale mais uma coisa que eu fui esquecendo, né? Como a gente não tem o roteiro aqui, fica mais complicado. Mas a fatia, a pizza da dívida do Corinthians... Uma fatia é a dívida da Arena, que é a menos importante. Por que ela é considerada a menos importante do ponto de vista contábil? Porque já existe um acordo de quitação da Arena. Foi o do Willio, a gente pode discutir se o acordo é bom ou se ele é ruim. Mas foi o do Willio, que na época da gestão dele, fechou o acordo lá. Esse acordo era para você, no ano de 2023 e 2024, pagar os juros, 4 parcelas a cada ano, seriam 8 parcelas para bater os juros, e a partir de 2025 pagar 18 milhões, cerca de 18 milhões até 2041. Ou seja, por ano, tá bom? Ou seja, um valor extremamente plausível, dava, eu acho que 1,5 milhão por mês, que dá por semana que 600 mil, alguma coisa assim. Um valor plausível, acessível e transformando a Arena não mais num problema, numa âncora que puxava o Corinthians para baixo, mas em algo que estava controlado. Por isso tornava ainda menos primordial você ter que injetar dinheiro nisso. E aí, mesmo assim, as pessoas ignoraram. Claro que todo mundo sabia, grandes jornalistas, grandes influenciadores se posicionaram a favor para fazer média com torcida organizada, para fazer média com o torcedor, para fazer média com o que a torcida queria ouvir de fato. Depois de um tempo, a campanha foi lançada de fato. Claro que junto com a campanha, nas prévias, antes deles divulgarem o site oficial, tiveram muitos sites falsos derrubando o tempo todo. Aí teve até o apoio de uma parte do Corinthians lá para ajudar a derrubar sites falsos. Mas você acha que o site falso ele é lançado, até ele ser derrubado, quantas pessoas não caem nesse golpe? Pessoas de bom coração. Eu falei, esse meu amigo que vai oferecendo o trampo dele para carpir lote, para carpir
a calçada das pessoas assim e tal, se tivesse chegado pra ele um site aleatório, ele teria mandado lá os seus dezão, seus vintão e tal. Quantas pessoas não doaram? Quantas pessoas não foram cooptadas nesse sentido? Tiveram a conta limpa porque passaram os dados sem querer? Porque são pessoas com pouquíssimo conhecimento, e quem tava à frente se divulgando o próprio canal, divulgando a própria marca, fortalecendo politicamente as forças dos seus grupos correspondentes. Aqui eu citei, por exemplo, o arquibancada lá dentro do Corinthians. É claro que não se importavam com isso. É claro que não precisavam, não era um grande problema naquele momento. E isso era o que mais ia me martirizando, porque ao mesmo tempo, né, eu aqui gravava um vídeo explicando sobre bastidor político do Corinthians, e aí era uma chuva de comentários xingando e tal, por eu não ter me posicionado, que eu era menos corintiano e tal, em cima dessas coisas, sabendo que, e brigando comigo, falando, vai arrecadar os 700 milhões sem precisar de você e tal, e mesmo se arrecadasse, o problema continuaria no Corinthians, mas é claro que não iria arrecadar pelos motivos que eu já coloquei aqui. Aí esses 50 milhões acabaram se perdendo no meio disso. Colocaram como embaixadores da campanha, por exemplo, o Neto. E aí o Neto, que é um cara que sempre presta desserviço ao Corinthians em todos os aspectos. Quem acompanha o dia a dia aí do Neto nas redes sociais sabe que as declarações são bizarras. O Neto, ex-conselheiro do Corinthians, você acredita que o embaixador, mais corintiano que todo mundo, que ele era o embaixador da campanha, ele era conselheiro do Corinthians e não frequentava as reuniões de conselho do Corinthians? Isso é completamente absurdo. Ah, mas o problema, Dalba, do hate que você recebeu, assim, do ódio que você recebeu, é você falar que o Corinthians iria cair pra segunda divisão e tal. Será? Porque o Benjamin Bach virou embaixador também, né? Apoiador da campanha, e falou a mesma coisa. O Neto falou a mesma coisa. Então não é, né? Então a gente sabe que o real problema das coisas. Até que a campanha de fato foi lançada. Já falei que nesse intervalo tiveram vários sites, vários perfis, vários golpistas que estavam correndo atrás disso, e começou aquela pessoa doava, postava o seu certificado, esse certificado servia como troféu, tanto que quando tinha discussão sobre, alguma coisa discutindo os problemas do Corinthians, a pessoa vinha e jogava o Coringa, né? O Exódia, jogava a sua cartinha Coringa lá, falando, olha aqui, ó, mas eu doei pra Arena, então quer dizer que a pessoa era mais corintiana do que todo mundo. Isso aí começou a pressionar outros corintianos. Às vezes o corintiano que não tinha condição de doar, ou que não queria doar por saber de tudo isso aí, ele chegava e era, sabe, coagido por parte da torcida também, induzida por influenciadores. Então quantos caras ali, funkeiros que trabalhavam com o Corinthians, profissionais que trabalhavam com o Corinthians e não se posicionaram ou não postaram a sua doação, e aí já doou pra Arena e tal, e começou a receber hate, e aí tiveram que se posicionar publicamente. Alguns abaixaram a cabeça e falaram, não, doei sim, tá aqui e tal, né? E aí você vê como é que as coisas realmente funcionaram, né? Foi um inferno pra quem não doou, até que chegou, né, mais recentemente, o que me motivou a finalmente poder gravar esse vídeo. Tenho que fazer uma ressalva aqui, não sei se eu já fiz no vídeo, se eu fiz eu vou fazer de novo aqui, não tem problema, tá? Quando eu queria gravar esse vídeo, lá em meados de agosto e setembro, falei pra primeira dama, né? A Juliana tá atrás aqui da câmera, né? Que é a que cuida junto comigo de tudo isso aqui. E ela, sábia como sempre falou o seguinte, não faça isso. Não vale a pena, quem quer te escutar já vai te escutar, quem não quer te escutar já não vai te escutar, não vai adiantar nada e tal. Me convenceu na época de eu não trazer esse tema aqui pro canal e falar, tá bom? E ela quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Ela levantou. Ah, tá, ela tá falando do tempo, não posso estourar aqui. Mas, e aí depois, como chegou no meio, quando o lançamento mesmo aqui da campanha, na virada de ano, na verdade, né? Queria me posicionar de novo, ela também não achou interessante naquele momento. Por que eu resolvi então gravar o vídeo? Porque agora, depois da campanha já ter feito aquele primeiro passo, depois ter se alongado mais uma vez, né? Pra prolongar, claro, o fracasso retumbante e o quão desrespeitoso foi, eu me deparo com um vídeo de um influenciador X aí, esse influenciador colocando que apenas 100 e não sei quantas mil pessoas votaram e milhões de pessoas não votaram, e essas milhões de pessoas, por não seguir a cartilha de canalha desse jeito, o cara foi lá e falou que não era corintiano, que esses corintianos que doaram eram os que foram pro Japão pra poder assistir o Corinthians, que era o corintiano de verdade é o que vai pro estádio e tal, ou seja, mais uma vez segmentando, sabe, usando a estratégia da arte da guerra, que é o dividir pra conquistar, cada vez crescendo mais, cada vez se tornando mais o Highlander, o mestre da torcida, assim como tantos outros perfis que tem por aí.
E isso aí me deixou muito chateado, muito triste, porque foi desrespeitoso com milhões de pessoas que ainda assim abaixam a cabeça, acham que tá falando a coisa certa e tal, e em nenhum momento pensando no cara nas pessoas que doaram primeiro e que realmente não conseguem ir no estádio. Quantas pessoas do Pará, quantas pessoas de Minas Gerais, quantas pessoas do interior de São Paulo, de próprio São Paulo, né? Eu morei tanto tempo em São Paulo, às vezes não conseguia ir na arena, e ser desrespeitado dessa forma aí eu cheguei pra primeira dama e falei, pô, vou gravar, agora eu vou gravar o vídeo mesmo. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, cara, eu vou explicar a história. Quem quer escutar a história e entender o que aconteceu, entender o posicionamento, que entenda. Quem não quiser também que não entenda. E aí eu peço pra nossa comunidade aqui do canal, quando ouvir aquelas falácias de, pô, o cara é menos corintiano porque não doou, manda esse vídeo pra pessoa aí, a pessoa consegue entender de fato quais são os reais problemas do Corinthians. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei pra poder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas? E eu falei pra esperar o final do vídeo. Se por acaso chegou agora, saiba que a gente perdeu, ou melhor, deixou de ganhar um dinheiro que era muito importante para a sobrevivência do canal nesse último ano. Então, assim, em nível de engajamento, em nível de visualização, então se você puder fortalecer financeiramente o canal, para o canal existir, então não compare em nenhum momento, porque você estaria sendo muito picareta e mau caráter com tudo que eu falei aqui, tá? Então, você tem a oportunidade aí de mandar o valeu aqui pro canal ou a chave Pix para poder fortalecer aqui pra gente conseguir pagar as contas básicas do canal. Eu precisava ter esse posicionamento. Se você não deixou o like lá no começo, deixa o like agora. Se você assistiu o vídeo todo também, porra, faça questão aí de comentar, de compartilhar o vídeo, porque essa é a verdade por trás do porquê eu fui o único que me posicionei contra desde o início essa campanha bizarra, que eu continuo usando esse nome, né, bizarra, de doação pra arena, que vocês perceberam com o tempo que não soluciona porcaria nenhuma. O problema do Corinthians sempre foi política, pessoas, sistema, e por isso, desde o início, desde sempre, eu luto por uma reforma estatutária no Corinthians. E essa reforma estatutária no Corinthians, ela não é pra inglês ver, não é votinho de fiel torcedor, não é safizinha, é mudar a estrutura mesmo, né? Diminuir o tempo pra poder votar e ser votado sendo novo associado, diminuir o tempo de conselheiro, né, pra você ser candidato à presidência, transmitir as reuniões do conselho, enfim, né, extinguir as chapas, né, extinção das chapas, você vota no candidato. Tem tantas coisas que eu já falei aqui milhares de vezes no canal. E mais uma vez estão cometendo o mesmo erro, né? Colocando voto de fiel torcedor e tal para aumentar o colégio eleitoral. Aí se aumenta o colégio eleitoral, já foi populista a ação de alguns grupos ali dentro, aqueles grupos ganham força, tá? A política sendo feita da maneira mais política possível, assim, né? Porque infelizmente é assim que funciona aqui no Brasil em todos os âmbitos, beleza? Bom, fazia muito tempo, deve ter ficado muito longo esse vídeo aí, né? Eu tive que gravar em 2 cartões de memória. Não sei se bateu 1 hora, mas quase bateu provavelmente, tá? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, contra rival, é poucas ideias. Tamo junto.